Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishor, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, hoje nós estamos examinando a Parashá Bechalar e nós vamos examinar o texto da porção da Torá que se encontra em Shemot, Êxodo, capítulo 14, vamos ler a partir do verso 1, amém? Que diz assim, queridos: Então falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo, junto ao mar. Então Faraó disse dos filhos de Israel, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os fechou, os encerrou. E eu, o Eterno, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Eterno, e eles fizeram assim. Então veja bem, meus amados, que o Eterno chega para Moisés, o povo de Israel já tinha caminhado vários dias, mas o Eterno chega para Moisés e diz assim, Moisés, volta até um certo ponto, para que Faraó, vendo isso, fique confundido, pensando que vocês estão desnorteados. E aí eu vou endurecer o coração de Faraó para que Faraó os persiga. E aí foi o que Moisés fez. O povo de Israel voltou até um certo ponto e se acampou. Amém? E ali o Faraó viu, eles estão perdidos, estão desnorteados. Faraó, que ainda estava vivo, ele reuniu o restante do seu exército e perseguiu o povo de Israel. E foi perseguir os filhos de Israel. Amém? E acontece, queridos, que ali, aquilo que o povo de Israel demorou 7 dias para chegar naquele ponto, Faraó fez em apenas um dia. Então o povo de Israel estava, de um lado, o Mar Vermelho, e do outro lado, vindo rapidamente, com alta velocidade, o exército egípcio. Amém? E Faraó comandando aquele exército. E ali, meus irmãos, naquele grupo, no arraial de Israel, brotaram 4 grupos. Amém? Com 4 pensamentos diferentes. Um dos grupos pensou assim, vamos voltar para o Egito. O outro grupo pensou assim, vamos guerrear. O outro grupo pensou assim, vou me jogar na água. Prefiro morrer do que voltar para o Egito. E o outro grupo pensou assim, não, vamos gritar e nos misturar com eles. E ali, meus irmãos, esses 4 grupos, esses sentimentos brotaram ali diante daquele perigo iminente. E Moisés, ele respondeu para cada grupo aquilo que se encontra dentro do capítulo 14 de Êxodo, nos versos 13 e 14. Vamos ver o que Moisés respondeu para cada grupo. Amém? A primeira parte do versículo 13, amém? Moisés, ele respondeu para aqueles que queriam se jogar no mar, que não queriam lutar com o Faraó. Então, Moisés disse assim, não temais, estai quietos e vede o livramento do Eterno que hoje vos fará. Vocês vão ver uma salvação tremenda, não se joguem no mar, fiquem quietos. E aqui, em relação àqueles que queriam voltar para o Egito, Moisés diz a segunda parte do verso 13, olha, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Amém? E aqueles que queriam guerrear contra os egípcios, Moisés diz o início do verso 14, o Eterno é quem guerreará por vós. E aqueles que queriam voltar e se misturar com os egípcios, Moisés diz assim, fiquem calados, é o que está na segunda parte do verso 14, e vós vos calareis. Amém? Então ali nós vemos, meus irmãos, que esses 4 sentimentos brotaram, amém? Aquele povo estava preocupado, muito preocupado, mas Moisés, ele deu uma palavra para cada grupo, segundo o Midrash. Essas respostas que eu falei para os irmãos desses 4 grupos, essa situação dos 4 grupos se encontra no Midrash, que é uma parte da literatura rabínica, amém? E nós vemos aqui, queridos, mas as respostas estão na Torá, amém? Versos 13 e 14, que nós acabamos de ler, amém? Os grupos estão no Midrash, as respostas estão na Torá, amém? E no verso 15, meus irmãos, depois que Moisés ora ao Eterno, o Eterno então diz a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende, ou seja, divide o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Aqui e o restante da história, todos sabemos, o povo de Israel passa em seco no meio do mar, irmãos, e os egípcios tentam também entrar no meio do mar pelo leito seco do Mar Vermelho, mas não conseguem fazê-lo, amém? Porque suas rodas quebram, onde ficam os cavalos não obedecem, e depois, por fim,
o Eterno manda Moisés unir as águas do mar e todos os egípcios são afogados, inclusive Faraó. Amém? Todos são afogados, morrem por afogamento. E ali, meus irmãos, nós vamos ver que a alegria do povo foi tão grande que levantaram um clamor, um cântico que tanto Moisés e os filhos de Israel, que está no capítulo 15. Amém? Nós vimos aquele cântico maravilhoso de exaltação ao Eterno. Maravilha. Mas nós sabemos, meus irmãos, que aquele povo ali, ele creu na palavra do Eterno, na palavra que o Eterno colocou na boca do seu servo Moisés, porque aquele povo creu, andou pelo leito seco e viu o que aconteceu com os egípcios. Amém? Isso nos remete à questão da fé. A fé, de acordo com as Escrituras, de acordo com a Torá, todas as Escrituras, palavras de Yeshua, a fé, ela tem dois elementos. Tem um elemento que é na cabeça da pessoa, ou seja, a fé, certo? É aquilo que a pessoa, ela acredita, né, naquilo que está escrito nas Escrituras, ela acredita que o Eterno fez esses milagres, que foi um dos maiores milagres, talvez o maior milagre, né, irmão, abrir o Mar Vermelho, amém, das Escrituras. Então o Eterno, e isso é fé, a pessoa acredita, mas isso não é a fé completa. A fé completa precisa da prática, amém? A fé completa precisa da prática. E o que é a prática da fé? É a pessoa continuar crendo no Eterno, mesmo em meio a dificuldades. É isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava em meio a uma dificuldade que era a vida ou morte, né? De um lado o Mar Vermelho, do outro lado o exército egípcio. Então ali eles foram colocados na prática. Amém? A fé colocada em prática. Existe um exemplo na Torá, a gente já leu uma paraxá anterior, que quando Moisés é enviado pelo Eterno para libertar o povo de Israel, Moisés e Arão falam com os anciãos de Israel. Amém? Eles falam com os anciãos. E ali, meus amados, nós vamos verificar que os anciãos, Moisés diz para os anciãos que nós vamos falar com Faraó. E ali foi Moisés, Arão, e para vocês terem uma ideia, o palácio de Faraó era cercado de animais ferozes e de muita bruxaria, de muita feitiçaria, de muita magia, de modo que ninguém conseguia entrar naquele palácio. Amém? Então, Moisés e Arão foram se dirigir a Faraó debaixo da palavra do Eterno. Amém? E eles não somente criam na palavra do Eterno, como praticaram a palavra do Eterno. Não temeram o perigo daqueles animais ferozes, nem daqueles feitiços e magias que eram feitos em volta do palácio de Faraó. Mas os anciãos, você já viu na Escritura, nenhum deles foi. Eles provavelmente, né, meus irmãos, inclusive tem escrito sobre isso, que eles foram saindo, né, irmãos, e não compareceram perante Faraó, mas Moisés e Arão compareceram. Amém? E compareceram e saíram, e compareceram e saíram, amém? Em cada praga que o Eterno mandava sobre o Egito. Então, eram animais ferozes, né, irmãos? Eram ursos, leões, leopardos, que Faraó mantinha em volta do seu palácio. Mas Moisés e Arão foram e colocaram a fé em prática, meus irmãos. Isso é que é maravilhoso. Então, cada um de nós tem que continuar tendo fé no Eterno na hora da bênção, né? Na hora que passa pelo Mar Vermelho, né, irmãos? Mas na hora também que está entre o Mar Vermelho e Faraó. Amém? Tem que estar sempre com a fé em prática. Por quê? A fé são dois elementos. Um é na cabeça, que a pessoa crê na Escritura, obedece Torá, obedece a palavra de Yeshua. A outra é quando ocorre o perigo. Quando ocorre o perigo, a pessoa tem que manter a sua fé. Tem que manter confiança no Eterno, sabendo que aquilo que está acontecendo é porque o Eterno está no controle e é o de melhor que o Eterno preparou para a vida de cada um. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos entender que a fé, essa passagem da Torá demonstra muito o aspecto da fé e da confiança no Eterno. Amém? Muita maravilha, e o Eterno quer que nós estejamos sempre orando para Ele. Vocês vejam lá no final da paraxá, fala do maná, né, meus irmãos? E o que nós vemos ali no maná? Nós vemos, amém, que o povo de Israel colhia o maná todos os dias, meus irmãos, todos os dias.
Você veja bem, por que, que o Eterno não mandava assim uma vez por mês e ficava o maná lá para o povo colher? Não, o Eterno queria que o povo colhesse todos os dias, para todos os dias o povo entender que dependiam do Eterno. Amém? Isso é que é importante. Existe até na Guemará, né, uma passagem de um rei que ele chegou para um filho e deu tipo uma mesada para um ano, né, uma ajuda para um ano. O filho nunca mais foi ver o pai, só ia de ano em ano. Aí ele começou a dar por semana. Por quê? É para o filho vir vê-lo. Da mesma forma, meus irmãos, o Eterno, ele quer que nós compareçamos perante ele em oração, pelo menos 3 vezes ao dia. Isso faz parte da Torá. E o apóstolo Paulo e o próprio Yeshua diz que devemos orar o tempo todo. Amém? E devemos sempre pensar nisso, irmãos, colocar a fé em prática. Amém? A fé é boa, é tranquila no momento da bonança, mas na hora do perigo tem que ser colocada em prática, porque ela se completa e o nome do Eterno é exaltado. Amém? Que o Eterno continue falando ao teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.